E o São Paulo tá classificado na Copa do Brasil e os antes piram, não piram? Eu adoraria chegar aqui e fazer esse tipo de vídeo, mas hoje não vai dar não. Hoje não vai ter como, não vai ter jeito. Que vergonha, que time horroroso que foi ontem o São Paulo jogando contra a Campinense, sabe assim, uma coisa lastimável. E Rogério Ceni, você tá fazendo de propósito uma coisinha aí, né? Eu quero falar com vocês aí, meus amigos tricolores, nesse vídeo de hoje sobre esquema tático, mas eu quero falar sobre algumas convicções do Rogério Ceni que não dá mais. Simplesmente não dá mais, não dá pra aceitar. É você pegar todo tipo de convicção e todo tipo de tudo que você acredita e jogar por água abaixo. Então eu já vou pedir para que você que tá vendo aí o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, vai lá e se inscreva lá, vermelhinho. Chega junto, vamos ficar aqui na coletiva do Juba que você não vai se arrepender. Você que já é meu inscrito, você aí, eu sou inscrito aqui no canal Coletivo do Juba, deixa o like lá. Vai lá e fala, vou deixar o like pro cara aí que eu vou dar uma força pro trabalho dele e não me custa nada, vou dedicar esses segundos aqui pra dar um like, beleza? Quebra esse galho aí que vai me ajudar bastante. Esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Então eu já vou falar pra vocês aqui o seguinte, tica ali o São Paulo, que é o seu time de coração, e aí você vai ter todas as informações do São Paulo, você vai ter o mercado da bola que ainda continua com o São Paulo procurando jogadores pra ponta, 1 contra 1, sabe? Você ainda terá todos os tipos de notícias, polêmicas, tudo que for referente a São Paulo e a todos os times também. Na OneFootball você consegue ali no aplicativo você consegue assistir aos jogos do campeonato alemão, da Bundesliga, é muito bom, você vê o Haaland, você vê o Lewandowski, você vê todo mundo que você quiser, porque ali você tem dois times que muito provavelmente chegam em todas as finais da Champions League, é muito legal, muito equilibrado, muito bacana, eu adoro ver o campeonato alemão. E aí você tem também o campeonato japonês, que é uma novidade, e você pode acompanhar o Iniesta, esse sim eu queria no São Paulo, você tem o campeonato polonês, o campeonato da Irlanda do Norte, você tem todo tipo de futebol e tem as notícias atualizadas da Champions League, é muito interessante. O mercado da bola na Champions League também não é brincadeira não. Então baixe o OneFootball, tá lá, primeiro comentário fixado, link na descrição e você vai me agradecer. Baixe e me fala, já vi que ontem teve uma galera que falou, Juba, eu baixei o OneFootball, baixei o outro nada a ver, o OneFootball muito melhor. Então siga esse conselho. Valeu galera, obrigado OneFootball, tamo junto. Então é o seguinte, o time do São Paulo vai até Campinense, lá o campo do Campinense, chega lá, horroroso, não faz gols, chega na coletiva. Ah, como é que eu posso colocar essa coletiva sem me aborrecer? É que eu não quero me irritar, eu não vou xingar ninguém, eu não vou falar que ninguém é tendencioso, eu não vou falar que são perguntinhas tudo casadinhas, eu não quero falar que esses jornalistas têm medo de perguntar pro Rogério Ceni, eu não quero falar que não fazem a pergunta que tem que fazer sobre o Sr. Gabriel Sara, não perguntam efetivamente se ele pode parar com essa merda desse rodízio, porque sem o rodízio você consegue finalmente ter um entrosamento no seu time, que é a premissa básica do futebol. O Rogério Ceni, ele não consegue parar com essas convicções inúteis. Sabe, eu considero o time do São Paulo, antes que alguém venha, mas você não falou que era um timaço. Acho que é um timaço. Acho que estaria funcionando na mão de muito treinador, e inclusive na mão do Rogério Ceni. Eu não sei porque quando chega no São Paulo, o cara desaprende. Você pega o Nicão jogando no Atlético Paranaense e vê o Nicão jogando hoje, o cara desaprendeu a jogar bola. Não adianta vir falar que é ritmo de jogo, o cara não veio de contusão, o cara jogou até o fim do ano pelo Atlético Paranaense, o cara fez pré-temporada, teve férias, está treinando, tem um mês com o time do São Paulo lá, estamos no 8º jogo, o cara não consegue ser mais rápido que ninguém, não consegue fazer uma jogada que ele consiga se sobressair em cima de ninguém. O Alisson, o Rogério Ceni tá piorando já o Alisson, colocando na ponta esquerda. E o Rogério é burro? Não, se tivesse no Fortaleza o Rogério Ceni, já colocaria o Alisson na ponta direita, já estaria funcionando. Não dá pra entender por que no São Paulo é esse mundaréu de convicções, conceitos de futebol, e esses conceitos não passam pro campo. Não entram no campo esses conceitos, cara. Sabe, você tá rodando um elenco onde você tira o Igor Vinícius e o time piora. Isso é muito grave, porque o Igor Vinícius não joga nada. E aí você não tem jogadores que vão até o fundo do campo, quando tem o Nicão, que não tá no barato. Por que o Nicão e o Alisson, eu tô falando desses caras, e do próprio Caleri, que não jogou nada contra a Campinense? É porque você não tem criação de jogada.
Um jogo melhor do Rodrigo Nestor contra a Campinense. O Gabriel Sara. Esse eu queria dedicar um tempinho pra falar do Gabriel Sara. Eu quero dedicar um momento especial pra falar do Gabriel Sara nesse vídeo. Então eu vou passar rapidinho os outros jogadores, mas eu quero... Fica aí pra gente falar do Gabriel Sara, porque eu tô com um escárnio, sabe? Eu tô com ódio de falar do futebol. Que fique claro, do futebol desse rapaz. E me dá ódio por causa do Diniz, do Crespo e do Rogério também. Qual que é o mistério? Bom, já falo dele. Jandrei é uma partida segura novamente. Coitado da Campinense, não dá nem pra experimentar o Jandrei. Diego Costa, Arboleda, mesma coisa. O Léo, uma partida tímida, não consegue ir pra frente. Quando o Léo joga, dá saudade do Reinaldo. Quando o Reinaldo joga, dá saudade do Léo. Então vai ser assim, o que jogar nós queremos o outro, normalmente. Rafinha e Igor Vinícius, pra mim é a mesma coisa, tá? Eu sei que é difícil chegar aqui do Rafinha e falar um cara que é tão vencedor no Bayern, na reserva do Bayern, um cara tão vencedor no Flamengo. Você chega aqui e fala assim, quando o Rafinha joga, eu tenho saudade do Igor Vinícius. E quando o Igor Vinícius joga, eu tenho saudade do Rafinha. É a mesma coisa. Pra mim, o São Paulo não consegue arrumar nessas laterais, nem a direita nem a esquerda. E eu optaria hoje pelo mais rápido de todos. Eu optaria por Wellington e por Igor Vinícius, sabe? O Wellington porque é o mais rápido na esquerda e o Igor Vinícius porque é o mais rápido na direita e só. Só por isso. Já tentando pensando no Petri, no Natan, meninos da base, porque não dá mais, eu não aguento mais esses laterais, não produzem uma jogada. O Reinaldo produz, esse cruza, esse chuta, quando chega atrás ele compromete mais que os outros, então não tem, é um equilíbrio, tudo ruim. O Pablo Maia é excelente, sempre. O Rodrigo Nestor, parabéns ao jogo, jogou bem, melhorou um pouquinho, tomara que mantenha. Alisson mal posicionado, ponto esquerda, não tô gostando, pra mim não produz nada por ali, acho que não vai dar certo por ali, eu colocaria na direita, mas tudo bem, o São Paulo tem uma carência na esquerda até compreensível, você falar do Alisson na esquerda, vai, porque aí você faz o que com o Alisson na esquerda, você tabela com o Léo, sabe, não vai dar certo de jeito nenhum, porque os caras não tem o drible, não tem a velocidade, não tem intensidade, o Alisson é um cara que tenta, hein, meu, o Alisson é um cara que tenta, diferente do Gabriel Sara, mas, sabe, diferente do Lisieiro e do Gabriel Sara, ele tá tentando. O Nicão também não vejo tentar também nada. Então eu tô gostando um pouquinho mais do Alisson, só que eu tô achando que o Rogério Ceni piorou ele colocando na esquerda. Caleri, uma partida horrível também, não parece o Caleri. Tem hora que faz uns gols, mas ainda assim tá muito longe de ser o Caleri 2016, que conseguia fazer até ter um porte físico bom. Nunca teve habilidade, mas era mais físico, era um cara mais aguerrido, um cara mais trombador. Hoje ele é só um pouquinho trombador e olhe lá, quando dá, difícil, tá ruim de ver. E o Nicão, eu vou falar pra vocês uma coisa. Se eu não soubesse quem é o Nicão, se o Nicão chamasse Toró, se o Nicão chamasse Paulinho Boia, se o Nicão chamasse Shailon, eu ia pedir para ele não ficar nem no banco de reservas. Eu ia falar assim, ó, esse jogador que tá aí, ele não pode ficar no banco de reservas. O Nicão que tá aí. Tá tendo um barulhinho externo, não repara não. Então o Nicão que tá aí sem ser reserva, não dá, porque quando nós conhecemos o Nicão, ele veio como promessa, até aí beleza, mas não dá, impossível jogar desse jeito. Então, o Rigoni sentiu, não jogou, o Luciano não tem ritmo nenhum ainda, não dá nem pra falar desses caras. Quando você, Igor Gomes também não dá nem pra falar, entrou um pouquinho ali, não dá nem pra considerar esses meninos aí. Agora, Gabriel Sara, pra mim o grande responsável pela piora dos últimos anos do São Paulo. É o meia esquerda, se ele fosse o Sidão, se ele fosse o Lucão, se ele fosse o Rafinha, se ele fosse o Orejuela, se ele fosse o Reinaldo, eu não ia estar cobrando tanto, porque são posições que você exige menos, lateral, segundo volante. Quando você é o meia esquerdo, o responsável pela criação das jogadas do time, você não pode, em hipótese alguma, jogar essa bolinha ridícula, nota 0, que o Gabriel Sara joga. Quem acha que o Gabriel Sara joga futebol, prova. Porque o que eu tenho para dizer para você é que faz 3 anos que ele é titular absoluto do São Paulo, com 3 técnicos diferentes, Diniz, Crespo e Rogério. Tem 3 anos que dizem que ele joga futebol porque ele tem um posicionamento legal, eu não vejo, nunca tá lá em lugar nenhum. Dizem que tem 3 anos que dizem que ele é um cara que corre mais do que os outros, então ele ajuda muito na marcação. Não vejo ele dar um desarme, acho que ele é o jogador mais inútil, um dos meias mais inúteis que eu vi na minha vida. Tô comparando com o Rodrigo Souto, tô comparando com o segundo volante Carlinhos Paraíba, tô comparando aí com o Léo Lima, tô comparando aí com o Beto, tô comparando com o Adriano Codorna, tô comparando com o pior que o São Paulo pode ter. Esse cara é o pior deles todos. Tô comparando com o Marquinhos do Avaí.
É o pior jogador que tem. Tá? É o pior meia que eu vi na minha vida no São Paulo. E olha que eu vi meia ruim no São Paulo. Mas quando você é meia, você tem que saber no mínimo jogar futebol. O Gabriel Sara perdeu gol feito. O Gabriel Sara não dá uma assistência. O Gabriel Sara ele cisca de um lado pro outro, ele não produz nada e tem medo de jogar futebol. Quando o Rogério Ceni ele é perguntado, ninguém pergunta sobre a inutilidade, a inoperância, a improdutividade de Gabriel Sara, o mau posicionamento de Gabriel Sara, o jogador que se esconde do jogo. Quando o Rogério Ceni é perguntado na coletiva, ninguém pergunta isso pra ele, e isso é a primeira pergunta que tem que ser feita porque todo mundo tá sofrendo por não ter um meia nesse time. O Rodrigo Nestor, o Pablo Maia, os caras estão se desdobrando pra tentar produzir alguma coisa. Quando chega na frente o Caleri tá se desdobrando, o Rigoni também, o Luciano também, o Adson também, o Nicão, na medida do possível, também não tem o meia de criação. E isso é patético de se pensar. É patético. Não dá mais. Então, Rogério Ceni, você tem que ser responsabilizado como o Diniz e Crespo foram um dia. O Diniz está demitido até hoje, né? Saiu do Santos, Vasco, lá ninguém mais quer o Diniz. Conceitos de futebol que no campo, na prática, não funcionam. O Crespo está demitido e não conseguiu, não tá em time nenhum até hoje, por causa de conceitos. Esse é um cara mais gente boa, decente, legal. O Diniz também é, só que o Crespo é um cara articulado para ser gente boa, estoura menos, explode menos. E ele também tá por aí, ninguém coloca o Crespo para ir para um Flamengo, ninguém coloca o Crespo para ir para um Atlético Mineiro, ninguém coloca um Crespo para substituir o Abel Ferreira no Palmeiras, ninguém coloca o Crespo para nada, tem boatos. O Rogério Ceni tem cometido esses mesmíssimos erros de Hernan Crespo e de Diniz, tá com muito conceito, fica com a mãozinha assim, ó, né? E não funciona. Na hora que passa para o campo não funciona. Você pode, Rogério, você tem um time qualificado na mão, pode fazer como você fez com o Santos, encurta um pouco essas linhas defensivas, puxa mais para trás, propõe um pouquinho mais de contra-ataque, mas tire esse Gabriel Sara do time agora. Esse vídeo aqui é para falar para você, você vai morrer abraçado com o Gabriel Sara igual aos outros dois. Esse cara não sabe jogar futebol, ele perdeu gol feito ontem, mas não é por causa do gol feito, é porque nos 90 minutos ele não aparece em campo. Só que ele é o meia do São Paulo. Põe o Gabriel Sara do lateral esquerdo, já que ele corre tanto. Não tem problema, eu vou criticar muito menos. Põe de lateral esquerdo. Não tem, pega nada. Não vem colocar esse cara no meio que ele está acabando com o São Paulo Futebol Clube. Um abraço, até a próxima. Valeu.